Data Live, a melhor solução em monitoramento e transmissão de informações de parâmetros importantes, como, por exemplo, a temperatura em câmaras frias, geladeiras e freezers de medicamentos, bolsas de sangue e vacinas. O NET Vacinas é uma ferramenta de gestão online para clínicas de vacinação. Olá pessoal, aqui é Ricardo Bordião e hoje vamos fazer uma entrevista com outro foco, o foco do empreendedorismo. Eu estou aqui ao lado de Vladimir Carvalho, presidente da Alterdata e um especialista em gestão financeira e gestão de negócios. Vladimir, um prazer falar com você. Numa empresa que tem um potencial enorme, né? E com uma criatividade também grande na questão de software e muito conhecido a nível até internacional. É uma história brilhante, uma história inspiradora. Você poderia falar como esse projeto da Alterdata começou e como foi essa inspiração tão bacana para tantas pessoas? Primeiro, obrigado pela oportunidade, que eu acho que passar um pouco da nossa história, das nossas filosofias, o que nós acreditamos, é sempre muito importante, porque isso propaga de uma forma saudável para outras pessoas, outros empresários, de tal forma que a gente contribua para todo mundo ter um caminho mais fácil, ter um caminho mais tranquilo e atingir os resultados que cada um espera, né? A Alterdata é uma empresa que completou agora em 2019 30 anos. Então, é uma empresa que eu fundei quando tinha 25 anos, junto com meu sócio. Meu sócio na época tinha 20, eu tinha 25. E ao longo desses anos, muitas coisas aconteceram interessantes e acho que uma das essências da nossa conversa aqui é o quanto que a empresa vem se reinventando, vem se transformando numa coisa cada vez mais ajustada àquele momento do mercado, das exigências, esse tipo de coisa. Então, é muito importante que todo mundo tenha a noção que todo sonho, todo desejo que todo mundo possui para ter o seu próprio negócio, ele começa com um objetivo, mas não necessariamente vai ser aquilo que vai acontecer a vida inteira. As coisas vão mudando ao longo do tempo e você tem que ter muita coragem para você ajustar a estrutura a novas realidades. A Alterdata, quando foi fundada, era um contexto que existia na época, tecnológico. Os computadores eram muito caros, havia pouca conteúdo para a gente aprender, então nós tínhamos que ser muito autodidatas naquela época. Era uma história completamente diferente de hoje. Hoje há um fluxo de capitais internacionais, fundo de investimento para fazer as coisas acontecerem, que lá atrás não tinha nada disso. E isso significa que você tem que ser uma pessoa muito adaptativa, assim que você consiga se ajustar a todos esses momentos que o mercado está flutuando, né? Segunda coisa bastante importante que tem a ver com a nossa história é a gente fazer uma coisa que eu chamo no meu livro de a passagem. A gente deixar de ter uma cabeça técnica e passar a ter uma cabeça de negócio. Isso não é uma coisa simples, é fácil falar, mas é muito difícil praticar. Muitos profissionais são muito apegados à parte técnica, que dá orgulho, dá prazer, porque é aquilo que a gente gosta de fazer, mas não necessariamente é aquilo que vai fazer você decolar de vez. Existe um outro aspecto que eu acredito que o sucesso está numa parte que é técnica e numa parte que são outras competências que você tem que ter para fazer de fato as coisas acontecerem. Então, eu não acredito que uma empresa técnica, que isso vale para quem é um programador, quem é um farmacêutico, quem é um advogado, um médico, você conhecer profundamente a parte técnica, eu acredito que seja em torno de 30% de sucesso. Os outros 70% são outras competências que estão ligadas a isso. Então, você que saiu da faculdade agora, você que tem um negócio, é farmacêutico, domina tudo dessa área, você ainda não está pronto. Você precisa entender de marketing, você precisa entender de jurídico, você precisa entender de liderança, planejamento, orçamento. Tem uma série de coisas do universo da gestão e do empreendedorismo que o lado técnico não te dá. Você precisa algo mais. Então, na verdade, é uma cilada da vida que quanto mais técnicos nós somos, mais limitados nós ficamos, apesar de muitos especialistas. Então, é muito importante que o empreendedor entenda que ele tem que se complementar com outras coisas. Isso
essa conversa pode render 3 dias aqui Sim, de com papo em certeza. cima disso, porque inúmeros desenvolvimentos têm que ser feitos nesse sentido. E como que você conseguiu lidar com isso? Todas as mudanças, eu acho que eu costumo usar uma metáfora, eu gosto muito de metáforas que as pessoas vão entendendo melhor. Quando eu estou numa floresta e eu sei que atrás daquela montanha lá tem um dinossauro para me comer, não tem problema nenhum. Eu sei que ele está lá, eu sei a distância, eu sei a velocidade que ele corre. Em função disso, eu me precavejo. Eu entro num buraco, eu entro na caverna, eu me escondo. Não tem problema ter o dinossauro lá. O problema acontece quando nós estamos andando na floresta e o dinossauro aparece na minha frente. Aí é um problema. O que eu quero dizer com isso? Isso vale para o mundo dos negócios. Então, se alguma coisa está acontecendo de mudança de cenário, que envolve, o cenário pode ser tecnológico, mudança de plataformas, pode ser do governo que mudou algo, se eu estou vendo essa mudança, não tem problema. Eu me preparo, eu me ajusto, eu crio métodos, blindo a companhia, crio mecanismos administrativos. O que não pode, eu estar trabalhando normalmente, um dia eu abro o jornal e o governo mudou tudo. Isso que não pode. Então, o empresário de sucesso não é aquele que passa ao lado dos problemas, é aquele que prevê os problemas. Então, por exemplo, a crise de 2015, que veio uma crise de 2015 no país, que o país entrou em recessão, depressão, muitas empresas quebraram. 3 anos antes, a mídia falava, os economistas falavam, o mercado internacional falava, nós sabíamos que o Brasil ia entrar em crise. Eu só não tinha certeza se era 2015, 2016, eu não sabia o ano exato, mas ela ia entrar. Em função disso, 3 anos antes, nós começamos a preparar a companhia, mudar a estrutura de atendimento, criamos produtos novos, mudamos a forma de atender, de cobrar, criamos outras linhas de produto para compensar possíveis perdas, fizemos um monte de ações e quando chegou em 2015, 16, 17, a maioria das empresas de software no país perderam o faturamento. A maioria faturaram menos do que o ano anterior. Na verdade, isso não aconteceu. 2015, 16, 17, 18, nós continuamos crescendo. E muitos amigos que são da área de tecnologia viram para mim e falaram, poxa, vocês estão crescendo na crise, mas que sorte que vocês estão dando. Não é sorte. Na verdade, é preparação. É você se planejar frente a um cenário que está mudando. Então, isso vale para qualquer coisa. Então, no mundo farmacêutico, por exemplo, surgem tecnologias novas o tempo inteiro. O tempo inteiro nasce uma coisa nova. Mas não nasce do dia para a noite. Tem cientista pesquisando anos, tem literaturas falando, tem congresso te alertando. A maioria não vai a um congresso, a maioria não lê um livro. Fica vendo novela à noite em casa, enquanto as matérias que estão falando da transformação ele não está olhando. Aí um belo dia, mudou tudo daquele mundo dele, e ele fala, puxa vida, dei azar, quebrei. Deu azar não, você não viu o mercado mudando. Então, uma das características fortes do empreendedor de sucesso, ele ter sinais, antenas ligadas e buscar as fontes de informações o tempo inteiro do que pode afetar o seu negócio. Eu tenho anotado os possíveis riscos da companhia desde a fundação. Isso muda o tempo inteiro. Quais são os riscos atuais? Tá listado. E eu estou mitigando, controlando esses riscos. E começa a se ajustar para esses cenários. Né? Então, a chance de você ser afetado por uma transformação dessa é menor. Na crise, por exemplo, de 2015 para cá, nós não fomos afetados em faturamento. Nós fomos afetados em margem. A Alterdata hoje é menos lucrativa que era antes de 2015, porque as negociações passaram a ser mais duras, nós perdemos clientes porque quebraram muitos, a crise pegou. Então, a margem caiu. Mudou o cenário, né? Mudou o cenário. A margem caiu, o faturamento continuou, o custo deu uma subida, mas não tem surpresa. A gente sabia que isso ia acontecer, né? Vladimir, o farmacêutico, ele é um profissional muito técnico e sempre fica buscando reconhecimento, buscando novas formas de se apresentar à população. E eu acredito que o empreendedorismo não esteja impactado no perfil de cada farmacêutico. É uma coisa que a gente busca muito como profissional, mas que não está impactando ainda. Mas num profissional tão técnico como é um profissional da área de saúde, qual seria
a dica assim, principal para você virar um verdadeiro empreendedor? Que as faculdades nos colocam, assim que a gente se forma, como técnicos. O advogado, ele não foi preparado para ser um empreendedor da área jurídica, com 200 advogados trabalhando com ele. O médico não foi preparado para ser um gestor de hospital, o engenheiro não foi preparado para ser dono de construtora. Então, todas as profissões são profissões eminentemente técnicas. E aí entra uma cilada, como eu comentei há pouco tempo agora. Porque quanto mais especialista você fica, mais aprofunda na sua profissão, mais se cria campos limitantes. Então é muito importante que as pessoas entendam que o aspecto empreendedor está conectado não só à área técnica. É muito importante a gente ser um bom técnico, ser um bom advogado, um bom farmacêutico, um bom engenheiro, não tem a menor dúvida. Fazer uma faculdade de alto nível, sensacional. Mas isso não é suficiente. Um dos elementos importantes é entender que existem pessoas que têm mais perfil para ser empreendedor, outros não. Existem pessoas que podem ser preparadas, outros não. E um dos treinamentos que eu acho que é mais importante para a gente entender quem nós somos é o Empretec do Sebrae. O Empretec do Sebrae é um treinamento que foi desenvolvido pela ONU, um treinamento mundial, é feito em dezenas de países atualmente, o Sebrae pratica aqui no país, que ele nos coloca à prova se nós temos coisas que são boas e coisas que são ruins em aspectos de comportamento empreendedor. Eu sugiro que, primeira coisa, que todo mundo faça o Empretec, é um treinamento de imersão de 6 dias. Quando eu fiz, em 1999, eram 9 dias, hoje são 6. Mas ele vai fazer você sair dali com a seguinte coisa na cabeça: sou muito bom nisso, nisso e nisso, sou péssimo nisso, nisso e nisso. O que eu sou bom eu potencializo, o que eu sou ruim eu tenho que me capacitar. Eu tenho que modificar minha estrutura, mudar meu mindset, mudar minha forma de pensar. Logo em seguida, você vai entender claramente as habilidades complementares daquilo que você pretende fazer. Ah, eu sou farmacêutico, mas eu quero ser o que exatamente? Eu quero ser dono de farmácia, eu quero ter uma distribuidora de produtos de medicamentos, eu quero ser o que exatamente? A partir disso, compreender os outros aspectos ligados a isso. É um tipo de negócio que precisa de conhecimento de marketing digital? Eu tenho que me capacitar. É um tipo de negócio que eu vou ter muitas pessoas trabalhando comigo? Então eu tenho que ter uma capacitação de liderança. É um tipo de negócio que eu vendo valor alto para poucos clientes? Ou eu vendo pouco valor para muitos clientes? Então eu tenho que entender de relacionamento. Então, quando você começa a compreender o cenário que você está inserido, você vai entender claramente essas outras competências e vai se complementando. Isso vai lhe tornando um profissional melhor e vai fazendo você capturar e se apropriar das oportunidades que vão acontecendo ao longo da sua carreira, né? Então eu acho que a essência é ser muito observador, prestar muita atenção em todo esse cenário que está em volta de você. Uma coisa que eu sempre fiz a vida inteira, que eu aconselho a todos, é ter referenciais. Ah, eu sou um farmacêutico, saí da faculdade agora, tenho uma pós-graduação, me considero muito especialista naquela coisa específica. Mas quem é a minha referência de onde eu quero chegar? Ah, é aquele cara que se tornou dono de um grande laboratório. O que ele fez? O que ele lê? Ele estuda como? Como é que ele se comunica? Como é que ele lida com a equipe? Como é que ele vai a congressos de que exatamente? Provavelmente você vai observar que essa pessoa não vai a congresso só de farmácia. Ele vai a congresso de marketing. Ele vai a congresso de liderança. Ele vai a congressos motivacionais para entender aspectos motivacionais. Ele lê outras literaturas que não são só as técnicas. E é isso que precisa ter. Vladimir, a sua história com a história da Alterdata, elas se entrelaçam. Não é? É uma história de vida, uma história de sucesso, uma história inspiradora, e eu acredito que isso vai ser por gerações, não é? Eu acho que você criou um marco tanto para os empreendedores como também para o seu segmento e as pessoas que são entusiastas, não é, do empreendedorismo de maneira ampla. Eu quero muito agradecer a entrevista, te dar parabéns por esse resultado tão bacana, tão esplendoroso, e dizer sucesso, mais sucesso ainda, e que a gente possa seguir aí com os caminhos do empreendedorismo e que a Alterdata siga caminhos cada vez mais brilhantes. Muito obrigado.
Eu acho que esse tipo de papo aqui eu gosto muito, sabe? Porque eu acredito que na vida existe um negócio que é o mundo do empresarial, que é ganhar dinheiro, olhar lucro, essas coisas. Mas tem outras coisas que mexem, pelo menos o meu coração, né? E uma das coisas é plantar sementes. Eu fico muito feliz quando eu estou fazendo alguma coisa que eu sinto que eu estou contribuindo para pessoas se desenvolverem, empresários terem mais sucesso, serem mais felizes. E eu acho que algumas colocações como essa que eu estou fazendo aqui são muito verdadeiras ao ponto de acreditar de fato que isso pode melhorar a carreira das pessoas. Então, muito obrigado pela oportunidade, eu espero que realmente tenha acendido uma luz aí no caminho das pessoas. Obrigado.